Boa noite, igreja. Na paz do Senhor, amém? Eu confesso que eu estou com o meu corpo estremecendo. Mas eu gostaria que todos ficassem bem atentos ao que eu vou falar. Porque eu tenho certeza que vai tocar o coração de cada um. E eu não quero, não eu, mas eu quero que o Espírito Santo fale com cada um, assim como falou pessoalmente comigo. Há um mês e meio atrás, um mês e meio já, né? Eu e meu marido me encontramos do nada, desesperadamente, correndo com a nossa filha para vários hospitais. E antes de tudo, né, Deus nunca nos deixa nada, nunca deixa a gente enganado em nada. A gente só precisa estar atento aos sinais dele em tudo. E eu tive um sonho, em 20 minutos eu creio muito que foi uma visão de Deus. E a gente, mãe, a minha filha tem 3 meses e a gente não dorme. E aí no meio das madrugadas, que eu não sei nem que horário era, eu acordei e automaticamente eu acordei o Tiago. E no sonho eu estava dentro de um quarto com a minha filha, eu ninando ela. E sabe aqueles flashbacks que fica indo e voltando? E eu via isso. E eu via como se fosse uma sombra escura. E eu via a forma de um demônio do meu lado. E quando eu via, eu entendia que eu precisava clamar. E aí quando eu fui tentar clamar, eu não consegui. Ele estava tentando roubar a neném de mim, que era ao mesmo tempo que era a outra nossa filha. E quando ele tentava, eu comecei a orar, a clamar, e minha voz não saía. E quando a minha voz começou a sair, eu acordei dentro do meu quarto clamando e repreendendo. Eu te repreendo em nome de Jesus, mas minha filha você não leva. E aí o Tiago acordou na mesma hora, eu repreendendo, e aquele sonho passou, e alguns dias passaram. E um belo dia, minha filha ficou resfriadinha. E não deu 2 dias. A minha filha, eu e o Tiago já estava correndo para o hospital, porque ela já estava sufocando de tanta secreção. Todo mundo sabe como eu cuido dela. E não tinha como em 2 dias estar uma secreção surreal. E eu já tinha feito de tudo, já aparentemente um resfriadinho normal, a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica em casa cuidando. E aí a gente cuidando, e eu vou tentar ser breve porque é muita coisa, mas eu não posso deixar de passar as coisas que a gente viveu. E a gente saiu correndo para a emergência porque ela já estava sufocando. E aí a gente correu, ela foi atendida, uma médica que eu louvo a Deus pela vida dela, nos socorreu, pegou a minha filha como se fosse a dela e tirou aquela... Aparentemente ninguém via nada, mas ela estava muito secretiva. E aí limparam, tiraram tudo, e a gente voltou para casa. A gente agradeceu e viemos embora. Mas não parou por aí. A gente começou a ir umas 3 ou 4 vezes em vários hospitais, pedindo socorro. Eu implorava para atender a minha filha. E quando eu chegava, ela só chorava muito. Ela chorava muito. E era como se fosse não acreditavam na gente, porque eu chegava desesperada, eu chegava ao ponto de pedir socorro. Por favor, atende a minha filha. Por favor, olha para ela. Eu entrei dentro de uma sala de um hospital, de uma emergência, nem sei qual era. E eu supliquei que olhasse pelo menos para minha filha, mas eles queriam, primeiro tem a triagem, né? Primeiro tem aquela outra coisa, vai passando, depois que eles vão olhar nossos filhos ou a gente mesmo. Mas a minha filha já estava muito secretiva e ninguém falava nada. É só um resfriado, vai para casa. É só, ela tá chorando. Se ela tá chorando, tá tudo bem. Quando a gente está chorando, nem sempre tá tudo bem. Quando a gente chora no nosso secreto, nem sempre tá tudo bem. E é um costume de ninguém olha para nossa dor de imediato. Tá tudo bem, vai embora. E aí a gente foi embora para casa, a gente não dava um dia de intervalo, né? A gente corria para o hospital de novo. E eu já não conseguia nem ir mais nos médicos, eu já... Porque
eu já saí entrando na sala amarela porque ela já estava sufocando muito. Eu fui em outros lugares, mas todo mundo quer passar só por burocracias, né, de nome. Depois eu dou um nome e eu só ia para a sala amarela já, porque ela já estava muito secretiva. E ela tem plano, e aí eu fui num dos hospitais que também atendesse ela e também mandou para casa. E daquela mesma noite a gente foi parar na posse. Fomos muito bem atendidos, muito bem socorridos. Mandaram a gente para casa com antibiótico, com medicação, tudo direitinho. E pediram que em 5 dias, se ela não melhorasse, para eu voltar. Não deu nem um dia completo. Tava a gente lá desesperado na madrugada. E a gente chegou lá pedindo, suplicando para atenderem ela. Porque em casa ela só chorava. Ela chegou ao ponto de perder a vozinha dela. Ela não tinha mais nada de voz. Ela só fazia o som e gemia o tempo todo. Ela gemia constantemente. Ela não parava de gemer. E a gente já tinha feito de tudo. Chá, compressa, ninando, orando. E uma bela tarde, o Tiago estava trabalhando. E aí eu levantei um clamor lá em casa. E eu orando por ela, orando por tudo. E o Senhor me trouxe a memória do sonho que eu tive. E eu repreendi o espírito da morte sobre a vida dela, sobre a nossa casa. Eu repreendia e eu mandei uma mensagem para o Tiago. Tiago, eu estava orando aqui e o Senhor me lembrou aquele sonho que eu tive. Você lembra? E ele disse que lembrava. E aí eu orei e naquela mesma noite eu voltei para o hospital. A gente voltou suplicando para atenderem ela. E não tinha ninguém. A gente saiu batendo nas portas. Por favor, eu saí entrando na sala da emergência. Por favor, atende a minha filha. Olha para minha filha. Todo mundo sentado. Veio imediatamente e ela logo foi internada. Porque ela estava com bronquiolite. Eu não saio de casa, mas a gente corre risco, né? A gente vive num mundo que não vai dar nas paredes. As crianças vão para a escola, mas, enfim. E aí ela foi internada. E aí monitorizaram ela, fizeram todos os parâmetros e mandaram a gente lá para a sala, uma sala da pediatria. E quando eu entrei na sala da pediatria, tinha umas 3 mães naquele lugar. E quando eu entrei, elas fica à vontade. Coloca suas malas aqui. Se arruma aí, pode arrumar tudo aí da sua filha. E eu não arrumei nada. Eu falei para acho que 1 ou 2 pessoas, porque eu tenho comigo. E eu creio que assim como o Senhor também faz isso comigo, precisa fazer com vocês. Quando eu entrei naquela sala, eu não arrumei nada. Porque eu falei que o meu lugar não era ali. Para que eu ia arrumar as coisas dela dentro de uma sala de um hospital, de um quarto de hospital, se ela tem o dela? E eu não arrumei nada. Fiquei no meu e orando constantemente. E aquelas mãezinhas que estavam lá também com os filhos com bronquiolite, já tinham dito que já estava lá mais de 1 semana. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E minha filha, do jeito que estava em casa, continuou. Chorando até de manhã. Gemendo, chorando e não parava. E aí quando amanheceu, eu perguntei, né, se alguém ia vê-la, e falou que quando amanhecesse, os médicos de rotina iam vir ver ela, né. E aí quando eles começaram a passar a visita, eram vários médicos vindo até ela, aparentemente só fazendo pergunta. E aí quando já foi a tarde daquele dia, fizeram uma bombinha de resgate. Ela estava com desconforto respiratório. E era um desconforto que você olhando assim, passava batido. E vinha médicos, e quando chegou a tarde, veio uma outra médica e falou assim, olha, eu não estou conseguindo a transferência dela não, porque o plano está lhe dizendo que não vai aceitar, que não sei o quê. Aí eu, como assim uma transferência? Aí ela,
então, ela precisa ir para UTI. Ela não pode ficar aqui, não temos vaga. Não temos vaga em nenhum lugar. Todos os hospitais estão lotados. E ela precisa ir para UTI, mãezinha. Aí eu fiquei naquela burocracia de plano, né? Porque o plano estava alegando que ela não tinha carência e foi complicado para transferi-la. E aí eles manteram um resgate o dia inteiro. E eu não consegui a transferência. E aí eles pediram até a transferência também para um hospital público, porque eles precisam ter um respaldo também, né? E aí eu o dia inteiro ligando para conseguir transferir ela de lá. E ela, assim que a gente chegou, eles deixaram ela de dieta zero. Ela ficou mais de 30 horas sem comer. Então ela já estava chorando de dor, ela gemia constante e ainda estava com fome. E aí, quando liberaram a dieta, passaram uma sonda nela. E quando liberaram, eles colocaram para programar em 1 hora para correr o alimento, né? Porque era por uma sonda, né? E em 1 hora ia correr a alimentação. Não deu 30 minutos, a minha filha gemia completamente de novo. O que ela deu uma descansada, ela voltou a gemer completamente. E eu comecei a chamar os médicos, eu chamei os enfermeiros e pedi medicação e ninguém queria dar medicação para ela. Eu falei, olha, a minha filha estava assim em casa. Eu não posso ficar com ela aqui desse jeito. Se eu vim para cá para ela melhorar, por que ela está assim? Por favor, olha para ela. Por favor. E uma enfermeira e uma médica veio até mim e falou que ia ter que transferir ela para emergência novamente. Porque só lá tinha um aparelho específico que ela precisava. E aí eles falaram que ia chamar o maqueiro. E lá ela precisava de uma VNI. É uma ventilação não invasiva. É uma ventilação que dá um suporte, no caso, para a criança ou para o adulto. E aí eu falei, tudo bem. Aí ela, então você pode arrumar as suas coisas que a gente vai descer. Eu falei, já está tudo arrumado, vamos embora. Rapidamente. E eu tenho certeza, se eu tivesse arrumado tudo dela, até eu arrumar tudo, até eu me trocar, até eu me arrumar para descer, é um tempo gasto. E aí quando eles chegaram já estava tudo arrumado, só foi botar na maca e descer. E aí quando eu desci, botaram ela num leito e ela ficou no primeiro leito ali da emergência da posse. E aí assim que ela chegou, não deu uns 20 minutinhos assim, entrou um homem com uma criança no colo do mesmo tamanho da minha filha, desesperadamente porque ela estava parada. E aí começou aquela correria, né, para socorrer essa criança, e a Mora ficou no canto e tinha umas outras crianças junto. E tudo bem, eles organizaram um pouquinho a minha filha e deixou ali e eu esperando. Só que lá na posse tem uma janelinha. Eu sou da área da saúde e eu entendo o que o monitor está dizendo. E dali eu estava vendo tudo. Para mim tentar acalmar ela, que ela não parava de gemer o tempo todo. Eu ficava ninando ela e olhando aquela janela. E tá demorando muito. Porque a gente sabe que uma parada demora, assim. Não sei quem é da saúde, mas uma parada demora. Mas demorou muito. Aí eu em oração constante. E eu ninando a Amora, ela conseguiu ficar calma. Foi o tempo de durar mais de 1 hora. Aquela criança. E graças a Deus teve sucesso. Era o mesmo quadro da minha filha. E aí eles paramentaram, deixaram também no leito e foram tentar chegar na minha filha de novo. E aí o Tiago eu consegui pegar o celular e eu vi o Tiago online. Aí eu, meu Deus, o Tiago está online, vou mandar para ele mensagem, vou manter ele informado. E eu já deixando ele a par do que estava acontecendo. E eu não queria nem mandar foto para ele de como ela estava. E aí eu falei, amor, eu estou descendo para emergência, porque lá só lá tem a VNI, só lá tem uns parâmetros que ela precisa. E ele estava online, eu pensei que ele estava vendo, ele estava dormindo.
Mas ele estava dormindo cansado, porque ele do trabalho vai para lá e aquela correria. E o Senhor também despertou ele. E aí eu falei para ele: amor, a gente desceu, mas tem uma parada. E aí eu continuei esperando. E aí acabou. Eles vieram atender a minha filha, não deu 15 minutos de intervalo que eu tinha mandado para ele. Chega outra criança também parada. Também aquele desespero do mesmo quadro da minha filha. Sabe aqueles filmes que você vê que é de zumbi? Que vem todo mundo desesperado? Era como se fosse isso. Quando eu olhei, eu falei: Jesus, parece um filme de zumbi. Parece que só vem criança, só vem... O que está acontecendo? E eu mandei para ele: amor, não atenderam ainda. Chegou uma outra criança, amor, parada. E eles estão lá. E ali passou-se 2 horas, se eu não me engano. E ficaram muito tempo ali. E aí eu vendo do quadrinho, né? Um vidrinho de vidro. Um quadrinho de vidro. Eu vi aqui no monitor, não estava tendo reação da neném. E eu fiquei comigo: tá demorando demais. Tá demorando demais. Senhor, entra com a sua providência nesse lugar. E aí eu comecei a entender que o espírito da morte já estava lá. E aí saíram todo mundo em silêncio da sala, mais de 2 horas depois. E aí sim, saíram em silêncio e aí eu já tinha entendido tudo, né? Aí uma médica virou e falou: olha, chama os familiares, vamos embora agilizar isso logo. E aí começaram a falar, né? Avisar a mãe, o pai, a avô. E naquele dia tinha umas 30 pessoas dessa neném, familiares dessa neném. E começou aquele alvoroço. Porque não é fácil dizer que uma neném se foi. Muito menos um adulto. Imagina um neném. E ali começou aquele alvoroço. Minha filha era a primeira maca. Aqui era a maca e estava tudo acontecendo na minha frente. Eu entendi que o espírito da morte estava ali. Aí, aquele grito que dói na alma daquela mãe. Aquela mãe gritando desesperada porque a filha dela se foi. Não teve sucesso, a parada dela não teve sucesso, não teve reanimação. E aí começaram várias pessoas a desmaiarem, começaram a ficar aquele alvoroço, aquela agitação. E eu entendi que eu precisava ficar ligada. Minha filha estava aqui, eu dei a volta, eu como um escudo, eu virei de costa para minha filha, que ela era pequena na cama, grande para ela. E eu repreendi, eu encostei nela, eu falei: eu repreendo todo o espírito da morte sobre a minha filha. E todo mundo, e todos esses que estão aqui, Senhor. Toma cada vida que está aqui. Guarda cada um. E era todo mundo da faixa etária dela. Não passava de 2 meses. E comecei a ficar em espírito com o Senhor. E logo em seguida passou um pouco daquele alvoroço. Ficou as lamentações. E aí foram encostar, pegar a minha filha, foram cuidar, foram fazer tudo o que iriam fazer, né? E aí eu fui e... E aí foram mexer nela e aí colocaram na VNI. E ela ficou muito agitada. Vou acelerar um pouquinho, senão não vou deixar o Thiago falar. E aí pegaram minha filha, colocaram na VNI. Eu fui no banheiro rapidinho, porque ela só ficou calma no meu colo. Foi o tempo de eu ir no banheiro. Eu orei ao Senhor e voltei. Peguei minha filha e olhei para ela, ela já estava amarela, a boca espumando, pedindo oxigênio. E eu falei assim: moça, você já viu? Olha como que tá a boca dela. Aí ela: olha, vai ter que chamar fulana, já vai ter que chamar ciclana. E já foi começando aquele alvoroço e tiraram a minha filha desfalecida dos meus braços. E a médica disse que ela ia para a Vermelha ter que entubar. Aí eu: não, você não está falando sério. Ela: eu estou falando seríssimo. Automaticamente, irmão, eu até pedi, eu sacudi assim a médica, eu falei: por favor, salva a minha filha. Mas não era ela que podia salvar ela. Eu não podia pedir nada a ela. Eu me ajoelhei, eu não queria saber onde eu estava. Eu me ajoelhei desesperadamente, pedindo para que o Senhor fizesse
o agir dele na vida dela. E o Tiago já estava até lá. E aí passaram-se 2 horas. Já tinha se passado 2 horas ela lá dentro. E a gente clamando, a gente não parava de clamar, se ajoelhar. Eu nunca senti a dor do abismo, eu nunca senti a dor tão profunda da minha alma. E naquele dia eu vi a poderosa mão do Senhor. Naquele dia eu consegui ver o agir dele tão grande que eu não podia nem imaginar que ele salvou a minha filha. Ela estava no tubo, mas ela não estava mais cansada. Ela estava no tubo, mas ela estava ali. E eu conseguia sentir aquele embate entre a vida, aquela guerra entre os céus e o inferno. E eu consegui ver o Senhor. E continuamos orando, continuamos juntos. E aí já era de manhã, isso era 3 horas da manhã, já era de manhã. Quando a gente conseguiu falar com o pessoal da transferência, 4 horas da tarde a gente transferiu ela. E aí ela estava queimando em febre, a gente rapidamente teve que fazer uma medicação e ela acordava. Ela acho que acordou umas 3 ou 4 vezes, entubada, ela brigava com a ventilação. E aí o médico chegou e ele não queria transferi-la porque ela estava instável. Eu falei, olha, o que puder fazer, eu também sou técnica. Eu faço o que for também, se for preciso eu ajo junto com vocês ali dentro, mas vamos, por favor, tira minha filha daqui. Em 2 horas, eles chegaram 4, em 2 horas ela baixou a temperatura e a gente conseguiu ir transferir ela. Olha, eu louvo a Deus pela vida da pessoa que foi dirigindo aquela ambulância. Em 45 minutos nós chegamos em Botafogo. Em 45 minutos nós buzinando, aceleradíssimo, ultrapassando todos para chegarem o quanto antes, porque ela estava, até o tubo ele estava um pouquinho antes, ele não estava todo completo, ele estava metade na garganta, então ele poderia sair. Então já estava pedindo para trocarem o tubo dela, assim, no relatório médico. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ver ainda mais o Senhor agir, porque a minha filha já chegou acordada e a gente desesperado. Eles já conseguiram extubar a minha filha. Eles já conseguiram tirar ela daquele quadro. E aí eles nos acalmaram. E a minha filha ficou na VNI muito melhor. E aí eu consegui ver ainda mais a poderosa mão do Senhor. Porque só Ele podia fazer, eu não podia recorrer a ninguém. Uma moça chegou para mim e me trouxe uma palavra lá. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E eu só clamava, e eu confiava, eu não desisti 1 minuto, porque o Senhor, Ele é real. Eu não sabia o quanto Ele era real, mas Ele é real. E esses dias o Senhor tem falado também comigo, que em Lucas 8:56, diz assim: e seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhe que a nenhum homem contasse o que havia acontecido. Quando a filha de Jairo foi ressuscitada, o Senhor pediu para que não contasse, para que não se espalhasse, porque devido ao furor, devido àquela multidão, e ainda não era tempo. Porém, hoje o Senhor fez na vida da minha filha, e eu não tenho motivos para deixar isso oculto. Ainda mais eu quero gritar, eu quero clamar, eu quero correr na rua e explanar que o Senhor salvou a minha filha. Ele tirou ela de lá, e em 3 dias ela saiu da UTI. E em 2 ou 3 dias depois ela teve alta. E para a glória do Senhor ela está aqui hoje. Para a glória de Deus ela está viva. E foi o Senhor quem tirou ela de lá. Eu poderia muito bem falar que eu fiz de tudo, mas eu não fiz nada, porque é o Senhor quem tirou ela de lá. É Ele que podia ter feito tudo. Eu não tenho poder nenhum. E eu vi a poderosa mão do Senhor fazendo tudo isso.
creia, porque Ele é real. O que Ele fez no passado, Ele faz ainda hoje, e Ele faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar. Vai além, Ele é real. Jesus é o mesmo ontem. Não hesite em procurá-lo. Não olhe para a circunstância. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus, porque Ele salvou a minha filha. E assim eu passo para o Tiago. Senão eu fico aqui e não deixo ele falar. Bom, vou trazer uma breve palavra aqui. Um pouco diferente do testemunho, porque o testemunho é muito bom. Eu vivi isso, senti na pele, e hoje poder contar isso é muito bom. Mas o louvor também é muito bom, mas o que liberta é a palavra. Então eu quero trazer uma breve palavra aqui, não tenho muito tempo. Vou cortar aqui a introdução. Quero que a mídia coloque para mim Lucas 15, versículo 24. Ele vai se encaixar um pouco com o que a gente passou. E vai dizer assim: porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Isso aconteceu na vida da minha filha. Minha filha estava morta e hoje está aqui para a glória de Deus. E é incrível como Deus ele usa as coisas para com outros pensamentos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E ele faz as coisas para que a gente nunca vai imaginar que vai acontecer, mas ele faz isso. Ele adoece uma criança, traz de volta, e a gente está aqui hoje com a fé mais fortificada, hoje mais firme em Cristo, porque a gente nesse momento a única coisa que tem é aclamar, amigo. Vou contar um pouquinho dessa parábola que se conta em Lucas 15. Ele vai dizer que ele vai começar um pouquinho antes, né? Quando Jesus ele vai chamar a Mateus. Mateus ele era um cobrador de impostos, né? Então Mateus ele era uma pessoa muito odiada pelo seu povo, era um judeu odiado pelos judeus. Por quê? Ele tirava do povo do judeu para dar para o inimigo dos judeus. Ele era mais ou menos o Robin Hood ao contrário, né? Dava para o pobre para dar para o rico. Mas aí Jesus vai chamar Mateus, e aí não tá escrito, mas eu consigo imaginar isso. Pô, fui mandado embora do emprego. Vou pelo menos fazer uma confraternização com a galera para poder despedir. E ele faz isso, ele vai fazer um almoço, um jantar, eu não sei. E ele vai chamar os seus amigos publicanos e pecadores. E também vai chamar Jesus e seu discípulo. E a palavra vai dizer aqui, ó, em Lucas 15, versículo 1: então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus ele vai começar 3 parábolas, tá? A primeira ele vai contar de uma ovelha, né? Um pastor que tinha 100 ovelhas. E esse pastor, quando ele perde uma, será que ele não larga as 99 para encontrar? Então essa era a indagação de Jesus para os fariseus. E aí eu imagino um pastor contando 100 ovelhas, meu. Quando ele chegou nas 99, será que ele contou errado? Aí ele vai contar de novo. 99, não, realmente está faltando uma. Ele vai chamar alguém: cuida aqui para mim que eu vou ter que ir atrás. E aí ele vai atrás dessa ovelha perdida. Mas aí eu quero te dizer, a ovelha sabe que está perdida? Eu creio que sabe que está perdida, porque você já viu um cachorro perdido na rua? Ele fica doido, ele fica correndo para um lado e para o outro, ele muda. Então eu acredito que a ovelha sabe que está perdida. Então essa primeira parábola, ela vai contar de alguém que saiu e se perdeu. Então vai começar uma segunda parábola, a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas. E essa mulher, quando ela perde uma dracma, e ao perder, ela vai limpar tudo, vai tirar tudo do lugar. Naquela época não tinha luz elétrica, então ela vai botar velas, candeia, limpa tudo. Aquele era um lugar árido, era um lugar de deserto. Então ele vai limpar tudo. Imagina o trabalho que vai dar para achar uma moedinha. Então a gente, nos tempos de hoje, a gente vai olhar para essa passagem e falar: pô, isso é loucura. R$1, o que é R$1? Precisa de R$1 para lá, pô. Só que dracma valia bem mais do que R$1. Naquela época, quando o homem casava, ele pagava um dote para o pai. E esse dote, o pai também
passava uma parte para a filha. E essas dracmas, ela era presa nos véus. Você vê, até hoje em dia, na parte da Índia, você vê aquelas moedinhas presas do véu, aquilo ali é dos tempos de Jesus. E aí aquelas dracmas era como se fosse uma aposentadoria. Então perder uma dracma era como se estivesse perdendo 10% da sua aposentadoria. Então era bastante coisa. Era como se estivesse perdendo um cartão de crédito hoje em dia. E aí a moeda, ela sabe que está perdida? Não. E olha que engraçado, ela se perdeu dentro de casa. Então, se uma ovelha é um homem que saiu e se perdeu, a moeda é um homem que está dentro de casa e se perdeu. Ah, mas tem como isso? Tem como crente se perder dentro da igreja? Será que existe crente que fica falando mal do outro dentro da igreja? Será que existe crente que vem para cá para ficar olhando a nota que o tecladista vai errar? Ou será que tem crente que quando o pregador fala uma palavra errada, ele vai ficar de cochichinho com um amigo do lado? Será que tem? Eu acho que aqui não, né? E aí... ele vai começar a terceira parábola, que é a parábola dos 2 filhos perdidos. Ué, mas é 2? É 2. Um era perdido fora, o outro era perdido dentro. E aí, Jesus vai começar a parábola dizendo: havia um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou a certa feita que quis pegar a parte da herança. Mas Tiago, herança? Ou herança não é só quando o pai morre? Então ali, a bem dizer, ele já estava dizendo: pai, eu quero que você morra, você não significa nada para mim, e eu quero a minha parte da herança. Mas o engraçado é que a herança não foi repartida só para um. O texto diz que eram 2 filhos e foi repartida entre eles. Então o mais novo pega aquela herança e sai, mas o outro pega e fica dentro. Então existem pessoas que saem, ela sai para fazer besteira, mas tem gente que faz besteira dentro de casa. Tem gente que está aqui dentro e não tem a consciência de falar: caramba, eu estou num lugar santo. Eu estou num lugar que é a casa do meu pai. E não mais não. Mas é bem mais fácil apontar o erro do outro que saiu. E aí, a palavra diz que depois dele ter gastado tudo, houve fome na terra. Olha que engraçado. Podia ter fome antes do dinheiro acabar, né? Mas não. Foi ter fome depois que o dinheiro acaba. Por quê? Porque o diabo ele sempre vai sugar tudo que você tem, para depois que você acabar o seu dinheiro, ele te faz um miserável. Então você sai achando que é o bambambam, chega lá fora, você dá com a cara na parede e você volta igual um cão arrependido, né? E aí ele se ajunta a um trabalhador e ele pede para cuidar dos seus porcos. Porco era um animal impuro para o judeu. Era um animal que ele não podia ter contato com o judeu, tá? E olha que engraçado, até o porco, que era um animal impuro, que era um animal imundo, pelo menos ele comia, e o filho do pai ficava com fome. Então olha a que ponto o diabo ele chega com a vida de alguém que está lá fora. Ele faz você imaginar que você é mais, que o porco é mais valioso que você. E essa é a situação que quem sai, ele se coloca. Ele sai com herança, só que eu quero te dizer que a herança longe do pai vira maldição. Que quando você pega o que Deus tem para você antes da hora, você não tem amadurecimento suficiente para usar aquilo vai se tornar maldição na sua vida. Você entende o que o inimigo quer fazer? Ele pega o que é seu de direito, porque a herança uma hora ela viria. Então ela pega o que é de direito e te antecipa. Você lembra dessa passagem na Bíblia? É o Jesus com o diabo no deserto. Se prostrado e me adorares, eu te darei todos esse reino. Mas esse reino já seriam de Jesus. Só que ele quer fazer isso. Ele quer antecipar, porque a bênção antecipada, ela vira uma maldição na sua vida. E a palavra vai dizer: e ele caindo em si. E ele caindo em si. Ele não iria cair em si sozinho. Existe um Espírito Santo que ele trabalha nessas horas. Ele faz você reconhecer o pecado, a justiça e o juízo. É por isso que o Espírito Santo desceu. Que quando Jesus ele vai dizer que eu tenho que subir para o Espírito Santo descer, é porque Jesus ele só estaria em um lugar de cada vez. O Espírito Santo não. Ele está aqui, ele está aí, ele está ali, ele está ali, ele está em todos os lugares. Então o Espírito Santo é aquele que quando você vai fazer besteira no seu trabalho, ele vai chegar no seu coração, no seu pé do ouvido e vai falar: não, isso corrompe, isso rompe valores.
então é aquele quando você vai trair a sua mulher, ele vai falar, não, por aí não. Então o Espírito Santo tem esse papel nas nossas vidas, nos falar o que é certo e o que é errado. E olha que engraçado, o diabo, ele vai fazer, até quando a gente volta, ele sempre tem um dedinho acusador dele, né? E às vezes esse dedinho acusador está dentro da igreja. Às vezes a gente conhece um amigo que está voltando e eu falo, lá, estava bebendo ontem e hoje ele está aqui. É isso aí. Ele precisa de Jesus e você também. Você precisa de Jesus também, senão você não estaria apontando. E aí a palavra vai dizer que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Você sabe o que é graça, amigo? Nem eu e nem você merece. Ninguém merece. Porque a gente sai daqui, hoje estou aqui em cima pregando, amanhã os meus pensamentos me corrompem. A gente é sujo, a gente é imundo. Mas aí em Efésios 2:8 vai dizer, pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Meu irmão, se fosse por obras, mas eu dei mais cesta básica com o irmão, mereço mais do que ele. Mas eu prego lá fora, o irmão não, mereço mais do que ele. Mas não. E a palavra vai dizer que estando ele ainda longe do caminho, ele não estava no caminho ainda. Olha o Espírito Santo agindo mais uma vez. Você pode estar coberto de lama, com cheiro de porco, imundo, mas o Espírito Santo vai dizer que existe um caminho de volta. E ele não está nem aí porque você gastou a sua herança. Ele não está nem aí se você está de mão vazia. Ele não está nem aí se você não tem nada para oferecer, porque eu também não tenho. Tudo é pela graça. E isso aqui é para você que saiu daqui e achou que ninguém deu a mínima. Mas ninguém me ligou, mas ninguém me procurou, né? Eu saí e ninguém percebeu. Eu quero te dizer nessa noite que pode uma mãe se esquecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. E contando aqui uma parte, tá faltando pouco, mas contando aqui uma parte do testemunho, madrugada 5 de junho, 3h11 da manhã, a Pamela vai me mandar mensagem. E eu vou correndo, pego o golzinho, furioso. Peguei a Dutra, fui embora. Cheguei lá, deixei ele lá em qualquer... Nem tranca a mala do bichinho, mas deixei ele lá fora e subi. Deus guarda. E aí, chegando lá em cima, eu vejo a Pamela já bem abalada. E eu tentei manter, né? Alguém tem que estar firme ali. E eu tentei manter essa firmeza, orando. Mas aí... eu liguei para minha mãe, para meu pai, avisando, pedindo oração, que era um momento muito difícil. Meu pai orou e minha mãe foi até lá. Chegando lá, eu cheguei lá fora, minha mãe pode confirmar. Eu desabei no colo da minha mãe, colo de mãe, né? Desabei no colo da minha mãe. Enxuguei minhas lágrimas, voltei lá para dentro. E aí eu tentava, você sabe quando você ora, minha filha já estava dentro da sala vermelha. Sabe quando você ora, parece que a oração não está recebendo, sabe? O céu é de bronze mesmo, amigo. E aí eu tentava orar, só que eu não sentia nada. E aí eles botaram umas paradas assim para tampar a nossa visão. Eu falei, cara, o negócio tá feio lá dentro. E aí a Pamela saiu e a gente está no corredor do hospital, andando para lá, andando para cá, andando para lá, andando para cá. E aí a Pamela, ela avistou 2 psicólogas lá no finalzinho do corredor. E para quem sabe, psicóloga ela é chamada para dar notícia ruim. Psicóloga ela é chamada para acompanhar a família em tempos de luto. E a Pamela, quando viu, é da área da saúde, começou a chorar, não mandaram chamar ela. E aí você imagina, a Pamela se jogou no canto aqui, dobrou o joelho, e eu dei a volta e fiquei aqui para ela, assim, tentando consolar ela. E aí o mundo parou. O mundo parou ali. E ali eu vi que minha filha ia embora. Ali eu tive quase uma certeza que minha filha não ia suportar. Mas o Espírito Santo falou 3 vezes comigo.
Uma ele usou a minha mãe estava com o telefone para trás, minha mãe estava assim, com o telefone para trás. E se abriu uma mensagem no celular dela, ela ali pode confirmar. Salmos 4:5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Primeira vez. Segunda vez, meu pai mandou mensagem: filho, faz agora um voto com Deus. Segunda vez. Terceira vez eu senti uma brisa invadindo o corredor. E aquela brisa soltou no meu ouvido assim, ó: dá agora o que você tem. Ouvi a primeira vez, não entendi. Dá agora o que você tem. Aí eu falei com Deus: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. E ele falou mais uma vez: dá agora o que você tem. E eu entendi, é minha vida. Aí eu falei: Senhor, salva minha filha agora, que eu estou te dando a minha vida de novo. Mas não minha vida como um trabalhador que vem aqui, recebe e vai embora, mas minha vida como filho, aquele que vem, que adora e vai embora com o pai para casa. E aí a Pamela até não entendeu. Não pede isso. Ela achou que eu queria morrer, né? E aí, não pede isso não. Eu falei: não é isso, você não está entendendo. Eu estou agora colocando a minha vida no altar e eu nunca mais me afasto dele. E você lembra do começo que eu falei que hoje está se cumprindo uma promessa? Eu pedi a Deus: Senhor, salva minha filha, que eu vou no teu altar contar o teu testemunho. Então, Deus, ele está cumprindo a parte dele, mas eu também estou cumprindo a minha. Eu estou vindo aqui para falar do amor de Deus, e eu nunca mais consegui parar de falar disso. Eu encontro alguém na rua, eu falo de Jesus. Eu no trabalho, eu falo alguém de Jesus. E estou em casa e falo alguém de Jesus. Jesus, ele constrange a gente, enche a gente e transborda. Jesus é incrível. E aí, meu amigo, voltando aqui para a palavra, como eu disse, no começo ele desejou a morte do pai, entre aspas. E naquela época, os trabalhadores, eles ficavam também, eles tinham casinhas próximas à casa dos seus senhores. E você imagina, alguém que quis a morte do Senhor vindo de longe. A primeira coisa que os trabalhadores fariam era matar aquele camarada. Mas a palavra vai dizer que vendo o pai, que vendo o pai, ele ainda de longe, ele antecipou os trabalhadores. Enquanto tem gente assim, ó, não vai conseguir, vai morrer, vou matar. Existe um pai assim, ó. O Espírito Santo não faria eu trocar de mensagem à toa, porque eu falaria de Daniel, como a Pamela ia falar de clamor, eu ia falar de Daniel que clamou. Mas o Espírito Santo, antes de eu saber que viria até aqui, ele falou: não, você não vai falar disso não, porque existem filhos pródigos para vir aqui. Eu quero que você se coloque de pé. Meu amigo, você pode achar que você foi embora daqui. Você pode achar que você não tem mais jeito. Você pode achar que você está muito sujo, que você está imundo, que ninguém mais vai te receber. Mas se existe vida, existe esperança. E assim como Deus fez na minha, Ele também quer fazer na sua. E eu queria saber quem é o primeiro filho pródigo a vir aqui reconhecer esse pai de novo. Essa mensagem é para quem está em casa, sim, é para o filho mais velho. Mas esse filho aqui, essa mensagem também é para o filho mais novo, que achou que viria como trabalhador, mas não. Existe veste, existe calçado e existe anel de compromisso para você. Eu quero saber quem é o primeiro filho pródigo a vir aqui. Eu quero te dar um abraço nessa noite. O Senhor não faria eu trocar de mensagem à toa. Não deixe o diabo soprar no seu ouvido, amigo, que você não pode. Que o porco é mais importante, mais valioso que você, não deixa. E como eu estava falando no começo, que Moisés, né, ele vai até a sarça e ele ouve a voz de Deus.
Deus ele vai falar assim, ó: eu sou o Deus de Abraão. Aqui está o primeiro. Aqui está o primeiro, cadê o segundo? Eu quero saber, cadê o segundo? Espírito Santo de Deus, aleluia! Oh, Espírito Santo! Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia! Oh, Rabassu! Ainda tem mais gente, cadê? Eu quero saber, cadê o próximo filho pródigo? Deus ele vai se apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, cadê? Eu quero saber, cadê o próximo? Deus ele vai apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre e Ele é o Deus que transforma. Porque Ele poderia muito bem falar que Ele era o Deus de Israel, mas não, Deus de Jacó. Porque Ele é o Deus daquele que para muitos era um enganador. Ele é o Deus que para muitos não prestava. Para muitos era o filho que roubava, que não prestava, que enganou o pai. Mas Ele é o Deus que transforma.